Mais uma quinta-feira que Deus está nos dando. E mais um programa, mais vida. Para começar o programa, você já deu a curtida? Já compartilhou com um amigo? Já se inscreveu no programa se você não é inscrito? Corre lá e faz isso. Antes de começar o programa, tem uma pessoinha aí que quer dar um recado pra gente. Vamos ver o que ela quer falar? Oi, pessoal do Fios de Prata. A gente tá aqui para agradecer todas as orações que vocês têm feito pra gente. Eu espero que quando vocês vejam esse vídeo na quinta-feira, eu e a Clarinha, a gente já esteja bem melhor, tá bom? Muito obrigado mesmo por todas as mensagens pra mim, pra minha mãe, e por tudo que vocês têm orado e intercedido pela nossa vida. Muito obrigada. E eu, como vovó, né? Vovó Rose, fico muito feliz em saber que você está orando pela minha Clarinha e pela Andréia. E que Deus continue abençoando a vida delas. E daqui a pouco elas vão estar por aqui. Clarinha vai poder participar mais do programa. E que Deus continue abençoando a vida dela e a da mamãe dela. E o programa de hoje? Está muito bom. Nós já estamos chegando ao último programa do mês de agosto. E no mês de setembro, vamos ter umas surpresas. No final eu vou contar como vai ser mais ou menos, porque eu sabe que eu não sei, né? Então, meninos e meninas, vamos assistir o programa juntas? Olá, Fios de Prata. Eu sou a Maria Regina e estou aqui na Central de Notícias para dar uma dica muito interessante para vocês. Vocês sabiam que aposentados e idosos têm alguns descontos e isenções e gratuidades especiais? Pois sim, tem! E hoje eu quero trazer para vocês algumas dessas dicas para dar aquela folguinha no orçamento. Vamos lá? Aposentados por invalidez podem pedir quitação imediata da casa própria. E é só pegar a carta de concessão do benefício do seguro habitacional, levar na agência do banco e solicitar a quitação. 2. Nos tribunais de justiça, os idosos têm prioridade no atendimento e na tramitação de processos. 3. Se o idoso não tiver como se sustentar, pode solicitar na justiça o recebimento de pensão alimentícia dos filhos, vejam só. E se os filhos não tiverem condições de pagar a pensão, é possível solicitar o benefício de prestação continuada, que é pago pelo INSS. E se tiver alguma empresa te incomodando, oferecendo empréstimo, você pode denunciar no site www.consumidor.gov.br. A legislação é bem clara em proibir assédio de idosos para contratar um produto ou empréstimo. 5. Uma outra dica legal: se você é aposentado, mas ainda trabalha, você pode sacar mensalmente o FGTS que seu patrão deposita. 6. Idosos aposentados que precisam de cuidador podem solicitar junto ao INSS o aumento de seu benefício, que pode chegar até 25% a mais do que você já recebe. 7. Essa dica eu aposto que você já sabe, mas não custa repetir. Idosos têm direito a medicamentos gratuitos nas farmácias conveniadas ao programa Farmácia Popular. E é só levar sua identidade com foto, CPF e receita dentro do prazo de validade na farmácia conveniada e verificar se o remédio está disponível no programa. 8. Aqui no estado do Rio de Janeiro, idosos são isentos da taxa de incêndio, sabia?
Para solicitar a isenção, você precisa entrar em contato com o posto de atendimento do Funesbom, no Corpo de Bombeiros. Outra isenção é o IPTU. Pessoas acima de 60 anos aposentadas, proprietárias de um único imóvel e que tenham renda até 2 salários mínimos, são isentas do IPTU. E um benefício que também não custa a gente repetir é que idosos têm direito a atendimento preferencial e individualizado em hospitais, clínicas, lojas, supermercado e etc. E idosos com mais de 80 anos têm prioridade, inclusive, sobre os demais idosos. Várias dicas, né? E se você se enquadra em algum desses benefícios, corre atrás do seu direito. Um abraço e até a próxima! Boa tarde, irmãos. Eu sou a irmã Vera e estou aqui a pedido da irmã Rose para falar um pouquinho sobre a minha plantação de orquídea, tá? Não tem nada sofisticado, são plantio doméstico mesmo, tá? Eu cultivo aqui a maioria em cachepôs de madeira, tá? Porque eu acho que fica melhor enraizamento, tá? E também tem algumas em vasos de barro, que tá dando certo, tá? Essa daqui já passou a floração, que já está um tempinho aberto, tá? E eu tenho cultivado assim, tá vendo? Elas estão enraizando bem, sinal que está dando certo. Está num mix de casca de macadâmia, carvão vegetal e casca de pinos, com as pedrinhas de brita no fundo para drenagem, tá? E a maioria são assim, né? Mesmo no cachepô. Lá tem essazinha aqui que está floridinha, floresce mais de uma vez por ano. Tá? E é isso, irmãos, estão sendo cultivadas assim no cultivo doméstico. Tá?Essazinha aqui é a sapatinho, ela tem, quando aberta, tem o formato de um sapato, de um tamanquinho, por isso ela deu esse nome popular de sapatinho. Tá? E elas estão aqui cultivadas embaixo de uma tela de sombreamento, porque a céu aberto nenhuma orquídea sobrevive. Eu tenho uma tela de 50%. Tá? Aqui eu tenho uma vanda, que é uma espécie muito bonita, que dá flores várias vezes por ano, e ela está sendo cultivada acima de uma pequena fonte de barro, tá? Nada muito sofisticado não, coisinha simples mesmo, tá? Continuando, eu tenho aqui uma Cattleya Triane, tá? Esse ano ela deu bastante flor. Foram 10 flores e já está passando a floração, né? Porque já tem mais de 30 dias. Eu tenho aqui uma Denfal, é uma planta também que é de fácil cultivo, tá muito bonita. E tenho aqui as minhas Phalaenopsis. Essas já não gostam de muita claridade, não gostam de muito vento. Por isso elas estão sendo cultivadas aqui na varanda, que tem uma boa claridade, mas não tem sol pleno, não tem sol direto, tá? Algumas estão floridas, outras estão com o botão por abrir, tá? E é isso, tá? É a minha pequena coleção de orquídeas, tá? Eu me coloco à disposição dos irmãos, se alguma irmã tiver interesse em cultivar, tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá? Um beijo, irmã Rose, um beijo, PIB Brasilândia. Boa tarde, meus irmãos. É com muito prazer que, nesta tarde, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos. Não é bem um versículo, vou ler aqui 3 versículos de 2 Tessalonicenses, que fala profundamente ao meu coração e creio que falará também aos corações dos irmãos. Nos diz assim a palavra de Deus: mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados,
pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito, e é a vossa fé na verdade. Ele chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se a tradições que lhe foram ensinadas, para que viva vós que por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança da graça, dê ânimo aos corações de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras, né? Que possamos, neste momento de pandemia, estarmos fortalecidos no Senhor, como nos disse a palavra de Deus, exortação e perseverança. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e pela vida de cada um de nós, irmãos. Oremos. Eterno Deus e amantíssimo Pai, na Tua presença nós nos encontramos, Senhor, grato somos pela Tua palavra, Senhor Deus, lida e exortada neste momento, Pai. Que ela continue, Senhor Deus, encontrando guarida nos corações dos Teus filhos amados, ó Pai. Que nós, servos Teus da terceira idade, possamos a cada dia, a cada momento, Senhor, estarmos firmes, sabendo que o Senhor é aquele que está indo à frente de cada um de nós neste momento difícil que estamos passando. Que nesta tarde, ó Pai, a Tua palavra possa adentrar a cada coração que está sendo ouvido. Assim nós te oramos agradecidos, Senhor, porque oramos no santo e doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, idosos! Olá, Ministério Fios de Prata! Aqui estou eu de novo como a voluntária Mirim e vim contar mais uma vez a história de hinos que aprendemos a cantar, mas muitas das vezes nem sabemos sua origem, isso aí. E hoje eu vou contar a história de um hino que nós cantamos em congressos, em IBD, em escola bíblica dominical, né? Até em culto infantil, em culto da semana, culto de domingo. Essa música é muito conhecida, idosos. Essa música é a Firme nas Promessas. Está animado já? Que bom! Então vamos lá! Nos Firme nas Promessas surgiu um homem chamado Russell Kelsey Carter. Ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1849. Seu pai era o pastor de uma igreja presbiteriana da cidade. Então, já podemos afirmar que ele nasceu na palavra de Deus. Mas exatamente com 15 anos que ele aceitou o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. E naquela época, ele estudava na Academia Militar da Pensilvânia. Então, depois de 3 anos de estudo, ele se formou em engenharia civil. Aos 18 anos, ele já era professor de engenharia civil, não só de engenharia civil, mas só como de química, ciência e muitas outras coisas. Ele também era ginástica, trabalhava no esporte também. Mas depois de 20 anos, aos 38 anos, ele teve que se ausentar de tudo que ele fazia. Sabe por quê? Por causa que ele foi diagnosticado com uma doença cardiovascular. E essa doença não tinha cura naquela época. Então ele buscou muito ao Senhor Jesus e ficou assim, o que eu vou fazer, Então ele fez uma promessa. Olha essa palavra. Essa palavra nem tem como explicar. Promessa é uma palavra muito forte. Mas ele fez uma promessa assim. Ele falou para o Senhor Jesus: se o Senhor me curar ou não me curar, eu vou trabalhar e eu vou me esforçar no seu reino. E foi isso que ele fez.
E certo dia ele estava ouvindo uma pregação na sua viagem que ele estava fazendo de um homem chamado Charles Cullis, falando de milagres e cura de Jesus. E aí foi martelado que ele poderia ser curado, que Jesus poderia curá-lo. E aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Ele melhorou. Ele não estava, assim, sentindo dor fazendo atividades físicas normais, o coração dele já estava melhor. E aí, quando que ele foi fazer um exame para ver se ele já estava curado. E aí, que o médico ficou assim, surpreendido no médico daquela época, né? Ele foi curado em nome de Jesus. E foi aí que surgiu o hino Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Nunca tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sim, me vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Olá! Hoje nós iremos falar sobre o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei de número 10.741, no ano de 2003. O Estatuto do Idoso ele vem regularizar os direitos assegurados às pessoas idosas, que, como vimos, são aquelas que possuem idade igual ou superior a 60 anos. O idoso, ele possui os direitos fundamentais, ele possui todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público garantir com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária da pessoa idosa. Quando falamos sobre pessoa idosa, certamente em algum momento você já ouviu falar sobre prioridade.
E o que o Estatuto compreende por garantia de prioridade? Compreende o atendimento preferencial, imediato e individualizado pelas instituições públicas e privadas que prestam serviços à população, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso, ou seja, o investimento nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e prioridade de suporte de manutenção de atendimento ao idoso por sua família, em detrimento do atendimento asilar, exceto nos casos em que o idoso ele não possua família ou careça de condições de manutenção da própria sobrevivência. Além desses, existem outros incisos que o Instituto irá citar falando sobre o direito à garantia de prioridade. De acordo com o artigo 229 da Constituição Federal de 1988, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, mas na velhice, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Isso é importante, é dever dos filhos amparar, ajudar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. O Estatuto também apresenta a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Esse eu acho bem interessante, ó. A pessoa que tem 60 anos já ganha direito à prioridade. E o idoso, a partir de 80 anos, passa a ter prioridade de suas necessidades em relação aos demais idosos. Ou seja, é a prioridade da prioridade. Quem tem 80 anos ganha, né, a prioridade da prioridade em relação aos outros idosos. Agora nós iremos falar de maneira específica, mas ao mesmo tempo bem resumida, sobre alguns direitos. O primeiro deles é o direito à vida. E como já vimos, envelhecer é um direito e a proteção do envelhecimento é um direito social. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, por meio da efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. O outro direito que iremos falar é o direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. O que diz o artigo 10 do Estatuto do Idoso? Diz que é a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana que possui direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantido na Constituição e nas leis. E o que se entende por direito à liberdade? É poder andar livremente, ir e vir, estar em espaço público e comunitário, com exceção de áreas e espaços onde há restrição legais. Também compreende o direito à liberdade expressar opinião, direito à crença e ao culto religioso, praticar esportes e se divertir, participação na vida familiar e comunitária,
participação na vida política, na forma da lei, e possibilidade de buscar refúgio, auxílio e orientação. E o direito ao respeito? Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais dos idosos. De acordo com o artigo 10, parágrafo 3º, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse pedacinho que eu vou falar a partir de agora. De acordo com o Estatuto do Idoso, é dever de todos nós zelar pela dignidade, pela integridade da pessoa idosa. É dever de cada um impedir qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. É dever de todos nós impedir o abuso, maus tratos, negligência, entre outras formas de violência, de violação de direito, que venham a acontecer ou se repetir contra o idoso. Então, se você for testemunha ou tiver conhecimento de alguma situação, né, que coloque o idoso nessas condições, ou se você mesmo for a própria vítima, denuncie. E como isso pode ser feito? Se você é a própria vítima, peça ajuda, fale com alguém da sua confiança, ou procure qualquer delegacia. Existem algumas delegacias que são especializadas em atendimento ao idoso, mas tanto você que é vítima ou você que for testemunha de alguma situação de violência ou violação de direitos, você pode procurar qualquer delegacia para fazer uma denúncia. Mas se você tiver medo, não quiser se expor, você não precisa ficar sem denunciar. Você pode ir para o Disque 100, para o número 100. Esse número é um canal de denúncia que funciona 24 horas por dia. Você não precisa se identificar, não precisa falar seu nome, não precisa falar se você é vizinho, se você é parente, se você é amigo. As ligações são anônimas e são gratuitas, podem ser feitas de qualquer celular ou de telefone fixo. Você pode ser responsável por ajudar um idoso a não ser mais vítima de violência, de negligência, de abuso, de maus tratos. E existem punições para aqueles que transgridem os direitos das pessoas idosas. A pena máxima privativa de liberdade pode chegar a 4 anos de detenção, ou seja, da cadeia, quando essas violações de direito, quando a violência ela é comprovada, é cabível de punição na lei. E eu queria compartilhar com vocês alguns artigos do Estatuto do Idoso que vai falar sobre isso. Olha só o que diz o artigo 46. Discriminar
pessoa idosa pela sua idade, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício de cidadania, está sujeito à pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados e responsabilidade dos agentes. O artigo 97 diz: deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível de fazê-lo, sem risco pessoal, em situação iminente de perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, esse artigo 97 fala que se você puder socorrer um idoso sem colocar em risco a saúde dele, ou deixar de ligar, né, para a SAMU, né, para o socorro, para que esse idoso seja socorrido, né, isso corresponde à omissão de socorro. Isso também é cabível de detenção de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. E a pena é aumentada quando a omissão é resultado de lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar na morte do idoso. O artigo 98 diz que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou seja, ou similares, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigada por lei ou mandado judicial, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos de prisão e multa. E submeter o idoso a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, a pena de detenção é de 2 meses a 1 ano e multa. E o Estatuto vai continuar falando de um monte de situações que são caracterizadas como crimes, e por isso são cabíveis de multas ou prisões, né, ou privação de liberdade, que pode chegar até 4 anos de detenção. Isso é importante a gente saber, porque a gente geralmente fala, não vai dar em nada, nada vai mudar. Mas quando a violência, o abuso, a situação degradante em que aquele idoso é exposto, quando é comprovado, a pessoa que praticou aquela ação ou se omitiu em prestar ajuda, ela é cobrada. Na semana que vem, nós iremos dar continuidade sobre esse assunto, continuaremos falando sobre o Estatuto do Idoso. Então, eu te aguardo na próxima semana. Até a próxima. Eu sou a Melinha. Isso aqui são meu jardim, meu quintal, minhas plantas, a samambaia crespa, o antúlio, o coqueiro que está aqui, ó, perto de mim, ó, que lindo, cantadinho, está tudo lá dentro.
E tem uma porção de... Essa aqui é a dama da noite. A flor dela é linda, essa aqui. Então tem várias plantas. E essa aqui é tapete de noiva. Essa aqui é gigoga, né, que eu falo, gigoga da pequena. Aqui a renda portuguesa, olha como tá linda. Eu pendurei aqui para pegar chuva, mas não choveu. A renda como tá linda. A minha renda, o meu antulho aqui, o antulho da minha neta. Olha que coisa linda, já tá cheio de flor. Aqui tem outra que é da minha nora, que deu flor, mas foi uma coisa linda. Eu tenho várias plantas aqui, ó. Outra renda, outro antulho. E aí, gostou? Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. É no mês de setembro, né? Nós sabemos que sempre teve o nosso congresso. Já tem um tempo. Sabe que já faz 10 anos? Felicidade não tem idade? Se a gente pudesse, a gente faria presencial. A gente já fez passeio, a gente já fez comidas lá na igreja, passamos o dia na igreja. Tivemos vários tipos desses 10 anos. Muitas pessoas boas passou junto de nós. Vocês vão ver que vai ter umas retrospectivas aí, vamos lembrar até de pessoas que não estão mais conosco. E vai ser um tempo muito bom. Mas aí nós vamos fazer online, né? Já que a gente não pode fazer presencial, vamos fazer online. E creio, nós estamos orando, estamos convidando pessoas especiais para estar conosco, para falar conosco sobre o que foi, o que está sendo. Felicidade não tem idade, né? E agradecer a Deus para a vida de cada idoso. Então, creio que vai ser um tempo muito bom. E os programas estão tendo bastante novidade, atrações. Isso é uma coisa muito boa, não é? Então, estamos juntos. Se você quiser assim, eu podia ter isso assim. Ou vamos botar isso em setembro. Dá uma ideia aí, manda para mim. Que eu falo para a Andréia, eu falo para o grupo. E a gente vai poder abrilhantar o nosso programa. E não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Vamos espalhar coisas boas. Então, fica na paz. E uma boa semana. Um abraço grande no coração de cada um. Que nós possamos continuar orando uns pelos outros. Só assim venceremos. Lendo a palavra, orando, louvando a Deus. Essa é a receita para conseguir vencer esses dias. E vamos vencer em nome de Jesus? Fica na paz!